Boa noite. Vamos estudar a Bíblia. A palavra de Deus é maravilhosa. Nós precisamos da palavra do Senhor. E hoje eu quero trazer aqui uma meditação, tá? Para que a gente possa receber essa palavra do Senhor no coração. E o texto de hoje é Gálatas, capítulo 1, do versículo 10 ao versículo 17. Gálatas 1, de 10 a 17. Amém? Porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo, porque ouviste qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meu país, de meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença. Não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Amém? Eu quero orar. Pai, fala conosco, derrame graça e poder em nossas vidas, sejamos alcançados pela tua misericórdia. Oro pedindo a Ti, Senhor, que derrame do Teu poder em nossos corações. Que a Tua palavra, Senhor, gere vida, alegria em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém? Olha, esse texto é revelador. Esse texto é maravilhoso. Ele fala do carinho do apóstolo Paulo pelo Evangelho, por Deus, por almas. Esse texto aponta para um coração apaixonado por Deus, que era o coração do apóstolo Paulo. Esse texto fala de um homem que era apaixonado pela palavra e apaixonado por almas. Então hoje nós vamos falar aqui, eu quero compartilhar com você algumas verdades preciosas, encontradas aqui nesse texto. Primeiramente, o apóstolo Paulo afirma que ele não estava buscando agradar a homens, mas sim a Deus. Ele não se preocupava com a opinião dos homens, mas sim com a vontade de Deus. Devemos seguir o exemplo de Paulo e buscarmos agradar a Deus acima de tudo. O apóstolo Paulo é um modelo para nós. E nós precisamos ter esse desejo no coração, essa alegria
de estar com Deus, de pertencer a Deus, essa alegria de pregar o Evangelho, essa alegria de levar a palavra de Deus às pessoas que não conheciam a palavra, que não conhecem a palavra. Nós precisamos ter essa alegria dentro de nós. Além disso, Paulo afirma que ele não recebeu o Evangelho através de homens, mas sim diretamente de Deus. E aqui é importante lembrarmos que a verdade do Evangelho não vem de homens, mas sim de Deus. Devemos buscar sempre a verdade divina e não deixar levar por ideias humanas. A gente não pode se deixar levar pelas ideias humanas. Precisamos agradar a Deus acima de tudo. Precisamos cuidar das coisas de Deus, buscar a face do Senhor. Então nós vemos aqui o apóstolo Paulo com um coraçãozão grande, adorando a Deus de verdade, servindo a Deus de verdade. Nós vemos aqui o apóstolo Paulo com um coraçãozão cheio de amor por Deus, cheio de amor pelo Evangelho, cheio de amor por almas. Ele fala de algo aqui maravilhoso. Ele diz que, no versículo de número 17, ele fala assim, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. O que ele estava dizendo aqui? Ele estava dizendo, olha, eu não fui pregar em Jerusalém, eu não me preocupei com isso, o Evangelho já estava sendo pregado lá, mas eu fui para a região da Arábia, onde o Evangelho não tinha chegado, eu fui levar novidade de vida para aquele povo. Sei eu, nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos levar o Evangelho às pessoas que não conhecem o Evangelho. Nós precisamos levar a verdade de Cristo às pessoas que não conhecem a verdade de Cristo. Pregar numa igreja cheia é muito legal. Eu gosto. Quem não gosta? Todo pregador gosta de chegar no lugar, está cheio, para que você possa compartilhar a palavra de Deus, aquela palavra que Deus colocou no seu coração. Mas é muito mais importante nós chegarmos num local onde ninguém conhece a Cristo e apresentarmos Cristo para essas pessoas. Foi isso que o apóstolo Paulo fez. Em vez de ir para Jerusalém, ele procurou ir para a Arábia, foi para as regiões da Arábia pregar o Evangelho para as pessoas que não conheciam o Evangelho. Finalmente, Paulo afirma que ele se esforçou para pregar o Evangelho não onde havia sido pregado, mas sim onde não haviam ouvido o Evangelho ainda. Devemos seguir o exemplo de Paulo, buscar compartilhar o Evangelho com aqueles que ainda não o conhecem. Não podemos ficar contentes apenas em ouvir a palavra, mas sim devemos compartilhá-la com outros. Então se preocupe com isso, em compartilhar a palavra de Deus com pessoas que não conhecem a palavra. Quem sabe você tem um amigo, um parente, um vizinho, que não conhece o Evangelho. E aí, você pode chegar nessa pessoa, levar a palavra de Deus, pedir a Deus, Senhor, cria uma situação para que eu possa chegar com o Evangelho.
Me dê uma oportunidade de falar com os meus parentes. Me dê a oportunidade de falar com os meus amigos. Me dê a oportunidade de falar com os meus vizinhos, meus colegas de trabalho, colegas de faculdade. Me dê a oportunidade, Senhor, de falar com alguém na fila do ônibus, no mercado, na padaria pela manhã. Então nós precisamos pedir a Deus que nos dê oportunidade. Me lembrei de um amigo que ele disse que estava afastado do Evangelho, mas um belo dia, uma bela manhã, ele acordou, pegou a Bíblia e falou: Senhor, me dê uma oportunidade de falar do Evangelho para alguém. Ele disse que saiu, foi andando em direção a uma padaria, com a Bíblia na mão, inclusive uma Bíblia grande. E ele havia pedido a Deus para que Deus abrisse as portas, a palavra, para que ele pudesse falar com alguém. E ele disse que de repente aparece um homem e diz assim para ele: você tem uma palavra de Deus para mim? E aí? Ele disse que tremeu na hora. Ele estava com a Bíblia na mão, né? Ele disse que tremeu. Não foi isso que ele pediu a Deus? E Deus ainda colocou o desejo no coração do homem e falou: você tem uma palavra de Deus para mim? E ele disse que trêmulo se lembrou do que ele havia dito a Deus, pedido a oportunidade. E aí o que ele faz? Trêmulo, ele procurou um texto e leu aquele texto para aquele homem. E aquele homem saiu feliz da vida porque ouviu a palavra de Deus. Quem sabe você também possa fazer isso? Fale com o Senhor: Senhor, me dê oportunidade, abra as portas à palavra, para que eu fale com alguém. De repente uma pessoa que está dentro da sua casa, um amigo que anda com você há anos e você de repente nunca falou de Deus para ele, uma amiga que você anda com ela há anos e você nunca falou para ela. Mas o Senhor está abrindo as portas à palavra para que você e eu possamos falar do Evangelho. Que a graça do Senhor seja sobre a sua vida. Que Deus possa encher o seu coração de alegria e paz. Que o Senhor possa encher o seu coração de palavra. Leia, estude a palavra, busque a palavra de Deus. Que Deus vai abrir as portas à palavra e você vai poder pregar o Evangelho assim como o apóstolo Paulo pregou. Assim como você está recebendo agora essa mensagem, que Deus possa usar a sua vida para que outras vidas possam receber o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação dos judeus e também dos não-judeus. Ok? Então que Deus abençoe a sua vida, Deus derrame graça aí no seu coração e abençoe a sua família. Tá bom? Um abraço, Deus abençoe, fique com Deus. Quero orar, vamos orar. Senhor, louvamos o teu nome, agradecemos a ti por tua palavra, pedimos a ti que fale sempre conosco, que derrame sobre nós tua graça e poder, que sejamos sempre alcançados pelo poder da tua palavra, que sejamos abençoados e guardados por ti, Senhor. Oramos, Pai, agradecidos e pedimos a ti que esteja sempre conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe sua vida, Deus derrame graça no seu coração, que o Senhor possa encher a sua vida de alegria e paz, que você possa a cada dia depender desse Deus que é poderoso e grandão, tá bom? Deus te abençoe, fique com Deus, um abraço.